Fala galera, tudo beleza? Começamos agora mais um vídeo do Motorsport.com e a edição de hoje é bastante especial. O motivo são os 80 anos do circuito de Interlagos. É isso aí, o templo do automobilismo brasileiro e mundial está completando 8 décadas de existência nesse dia 12 de maio. E para comemorar essa data bastante especial, a gente vai fazer um top 5 das maiores corridas de Fórmula 1 em Interlagos. Além de tudo isso, o nosso editor-chefe, Felipe Mota, vai comparar Interlagos com grandes circuitos internacionais da Fórmula 1. Mas antes de tudo isso, não se esqueça, ative as notificações, se inscreva no canal e deixe o seu like e o seu comentário. Agora sim, vamos lá! Bom pessoal, inaugurando aí esse top 5 do Motorsport.com, veio o GP do Brasil de 2003. É isso aí, aquela corrida completamente maluca disputada sob forte chuva em Interlagos. O pole position foi o brasileiro Rubens Barrichello, da Ferrari. Entretanto, o piloto teve uma pane seca já na parte final da prova e foi obrigado a abandonar enquanto liderava. Antes disso, uma série de acidentes aconteceu, inclusive um que vitimou na prova o alemão Michael Schumacher, companheiro do Rubinho na Ferrari. No fim das contas, a corrida foi encerrada de maneira bastante confusa. Tudo isso em função de dois acidentes. O primeiro deles com o australiano Mark Webber, da Jaguar. Ele bateu na entrada do retão de Interlagos e uma série de destroços ficou ali na pista. Com isso, Fernando Alonso, espanhol da Renault, que não tinha visto a bandeira amarela, bateu nos destroços e também ocasionou aí um grande acidente. No fim das contas, a corrida foi interrompida, todo mundo foi para os boxes e ficou a dúvida, quem que era o vencedor? Bom, quem estava disputando a vitória ali na parte final da corrida era o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, também com o italiano Giancarlo Fisichella, então piloto da Jordan. Bom, na volta 54 o Raikkonen cometeu um pequeno erro e o Fisichella passou. No fim das contas, o Fisichella abriu a volta 56 e foi a última volta cronometrada, por assim dizer, dessa corrida. Entretanto, o regulamento daquela época dizia que, em caso de corrida interrompida, o vencedor seria definido com a classificação de 2 voltas anteriores à última volta aberta, de maneira tal que ficou aquela dúvida, era o Raikkonen ou era o Fisichella? Na hora, o Raikkonen foi declarado vencedor. Entretanto, os vídeos daquela corrida foram verificados nos dias subsequentes e se notou que, na verdade, o líder era o Fisichella, de maneira tal que o Raikkonen, no GP seguinte, em San Marino, numa cerimônia não oficial, entregou o troféu de vencedor para o Fisichella. Uma história bastante interessante naquela temporada. E no quarto lugar dessa lista vem uma prova ainda mais recente, o GP do Brasil de 2016, também disputado sob forte chuva em Interlagos. Vamos lembrar do contexto daquela prova. Bom, além da forte chuva, tinha também o fator disputa pelo título, já que tanto Lewis Hamilton quanto Nico Rosberg buscavam a taça daquele ano. Além de tudo isso, uma grande atuação do holandês Max Verstappen com a Red Bull e também a primeira despedida de Felipe Massa da Fórmula 1. Isso porque o brasileiro deixaria a categoria ao fim de 2016, mas acabou ficando por conta da ida de Bottas para a Mercedes. De todo modo, uma grande prova vencida por Hamilton, que teve o seu primeiro triunfo no Brasil, seguido por Rosberg e Verstappen, a grande estrela daquela tarde. E abrindo o pódio desse nosso top 5 vem o GP do Brasil de 2012. Outra prova recente e bastante movimentada, também muito impactada pela disputa de título, no caso entre o alemão Sebastian Vettel da Red Bull e o espanhol Fernando Alonso da Ferrari. No caso, o Alonso largou em oitavo e o Vettel em quarto. Porém, o alemão se envolveu em uma grande confusão ali depois da largada e teve que remar todo o pelotão de volta para fazer uma corrida de recuperação. Já o Alonso foi para cima, conseguiu ficar em segundo, mas o Vettel se recuperou a ponto de chegar em sexto e garantir o seu terceiro título da Fórmula 1. Uma corrida bastante disputada, embora bastante frustrante para Fernando Alonso. E com a medalha de prata dessa nossa lista vem o GP do Brasil de 1991, reprisado recentemente pela TV Globo em homenagem à primeira vitória de Ayrton Senna no Brasil. É isso aí, a prova marcou o primeiro triunfo do tricampeão em sua casa e teve uma grande atuação de Ayrton. Isso porque o brasileiro teve problemas no câmbio de sua McLaren e ficou apenas com a sexta marcha na parte final da prova, quando tinha que aguentar uma forte pressão do italiano Riccardo Patrese, piloto da Williams. No fim das contas, a chuva chegou e Senna conseguiu se manter na ponta, vencendo de forma heróica em Interlagos. Uma grande corrida, reexibida recentemente pela TV Globo, que fica aí na segunda colocação desse nosso top 5. E na posição de honra dessa lista vem o GP do Brasil de 2008, marcado pelo quase título de Felipe Massa em Interlagos. O piloto brasileiro venceu aquela prova e chegou a ser campeão por alguns segundos, mas Lewis Hamilton conseguiu fazer a ultrapassagem sobre o alemão Timo Glock da Toyota nas condições chuvosas de Interlagos e tirou o título do brasileiro na última hora. Uma grande decepção para os fãs brasileiros, mas uma corrida que certamente ficará para a história do circuito.
até pelo fator título, tendo em vista que a corrida de Senna em 91 não foi decisiva para aquele campeonato. De todo modo, apesar da tristeza, uma corrida bastante disputada, bastante emocionante e coroou uma grande temporada no Autódromo de Interlagos, um templo do automobilismo mundial. Bom, e por falar na relevância global do Autódromo de Interlagos, a gente vai bater um papo com o editor-chefe do Motorsport.com aqui no Brasil, Felipe Mota. O Felipe cobriu a Fórmula 1 em loco durante vários anos e teve a experiência de passar por outros circuitos clássicos do calendário da Fórmula 1, Spa-Francorchamps, Monza, Mônaco, entre outros. E é isso aí que eu queria perguntar para o Felipe. Bom, chefe, como é que Interlagos fica ranqueado aí no âmbito do calendário da Fórmula 1 em comparação com outros circuitos na categoria máxima do automobilismo mundial? Fala, Carlão! Antes de mais nada, é um prazer estar participando do seu vídeo. Admito que quando você faz esses tops, top 5, top 3, top 10, eu me junto ao pessoal ali embaixo na área de comentários e te dou umas gongadas, sim. Aliás, faz parte, né? Nessa construção do canal, a gente até pede que o pessoal sempre mande o seu comentário. Esse seu top eu gostei bastante, eu só teria dado um jeito de incluir o GP do Brasil de 2006. Não apenas pela vitória do Massa, que foi muito bonita, muito bacana, aquele uniforme verde e amarelo e tudo mais, mas pela despedida, a primeira do Michael Schumacher da Fórmula 1. A corrida do alemão foi brincadeira, foi sacanagem, e teve ainda o título do Alonso, né, o bicampeonato. Foi uma corrida muito legal por vários motivos. Mas respondendo à sua pergunta, eu faria uma analogia do calendário da Fórmula 1 com o calendário do tênis. No tênis tem os grandes slams, aberto da Austrália, Roland Garros, Wimbledon e aberto dos Estados Unidos. Para mim, o Grand Slam, para mim não, é meio que um conceito geral, mas enfim, para mim, o Grand Slam da Fórmula 1 é formado por Mônaco, Monza na Itália, Silverstone na Inglaterra e Spa-Francorchamps na Bélgica. Essas quatro, pela tradição, pelo traçado, pela alma da pista, a torcida e tudo mais, as quatro corridas que formam o Grand Slam da Fórmula 1. E aí, na minha opinião, existem outras pistas europeias fantásticas, por exemplo, Nürburgring, mas até pela questão de segurança, Nürburgring deixou o calendário e quando voltou não era a mesma Nürburgring, tanto que hoje não está mais no calendário. Eu colocaria na sequência do Grand Slam, Suzuka no Japão e Interlagos no Brasil. São os Masters, comparando mais uma vez ao tênis. Se você perguntar aos pilotos da Fórmula 1 sobre traçado, muito provavelmente Suzuka ganha de Interlagos, muito provavelmente não, já fiz essa pauta e ganha. A briga é quase Spa versus Suzuka. Então Suzuka tem público, os japoneses são doentes por Fórmula 1, talvez até leve uma vantagem para o Brasil, formando o top 5. Mas para mim o Brasil belisca e o mundo ama essa prova. Mesmo com todos os problemas de São Paulo, trânsito, segurança, o pessoal adora vir cobrir o GP do Brasil, pelo que é Interlagos como traçado, as arquibancadas com clima de estádio de futebol, corridas que quase sempre são eletrizantes, quase sempre, não é exceção, é a regra é ter corrida legal, de vez em quando tem uma meio chata. Tem, que mais? Tem chuva, questão climática, faz calor de 40 graus, aí vem um friozinho de 15, aí chuva, calor e tudo mais, e isso dá um componente extra para a prova. Então eu repito, Interlagos não faz parte do grande slam da Fórmula 1 pela história do esporte. O esporte nasceu na Europa, lá nos primórdios, essas pistas que eu citei lá no começo faziam parte do calendário e com muita história. Mas depois das agregadas, conforme o calendário foi ficando mais gordo, Interlagos chegou e marcou seu lugar na história, sim. É um templo sagrado da velocidade. Não é top 4, talvez não seja top 5, mas é muito mais do que top 10. Não fica ali beliscando para ser décimo, não. Não. Pode esquecer. É uma pista fantástica e tudo que eu posso dizer para Interlagos é parabéns pelos 80 anos e obrigado por tudo. Bom, pessoal, tá aí o depoimento do Mota acerca da comparação de Interlagos com outros circuitos clássicos da Fórmula 1. Isso aí tudo complementando esse debate que a gente faz na ocasião dos 80 anos do circuito paulistano. Além, é claro, dessa nossa lista de grandes corridas da Fórmula 1 que aconteceram em Interlagos. Bom, mas é claro que a gente quer saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Faltou alguma corrida histórica aí nesse nosso top 5? GP do Brasil de 73, com a primeira vitória de Emerson Fittipaldi na primeira corrida disputada de forma competitiva para o Mundial de Fórmula 1? Ou então, quem sabe, o GP do Brasil de 75 também em Interlagos, com dobradinha de José Carlos Patti, que hoje dá nome ao autódromo, e Emerson Fittipaldi em segundo? Bom, a gente quer saber a opinião de vocês, então deixem os seus comentários, deixem as suas críticas, sugestões e deem o seu like
e ativem as notificações. Bom, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!